saudar os irmãos em nome do Senhor Jesus, agradecer desde já mais uma vez o convite para estar nesse evento promovido pelo Sino da Zona da Mata e que marca o início das comemorações dos 500 anos da Reforma esse ano. O tema do encontro é a noiva de Cristo, refere-se à igreja. E o meu propósito era nesses dias fazer uma exposição da carta ou das cartas que Jesus enviou às 7 igrejas e que estão no livro de Apocalipse. Nós fizemos isso por algumas razões, escolhemos essa passagem por algumas razões. Primeiro porque essas cartas às igrejas, as 7 igrejas chamadas do Apocalipse, elas na verdade são cartas para a igreja em todas as épocas. As 7 igrejas representam a igreja de Cristo em todas as épocas. Há uma corrente de interpretação que acha que cada carta se refere a um período específico da história da igreja, mas ela não se sustenta historicamente e muito menos exegeticamente. Ao final de cada carta, nós temos a expressão: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Com isso, dizendo que aquela carta em particular era para ser lida e observada por todas as igrejas e não por uma igreja de um determinado período. Historicamente, nós dissemos que não se sustenta essa interpretação de que cada carta ou cada igreja representa um período específico da história, é que as grandes questões tratadas por Jesus aqui, em cada uma dessas igrejas, elas podem se referir a qualquer igreja de qualquer época. Jesus está falando aqui de igrejas perseguidas, sempre houve perseguição. Jesus fala de igrejas que esfriaram no primeiro amor, isso sempre aconteceu através da história da igreja, acontece hoje. Ele fala de igrejas que se amoldaram ao mundo, e isso também acontece nos dias de hoje. A nossa interpretação, que é a interpretação padrão da fé reformada ao livro de Apocalipse, é que essas 7 igrejas, elas descrevem o período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, quando a igreja está no mundo. E no mundo ela é perseguida, ela é infiltrada por falsos mestres, ela decai do seu amor e do seu zelo, ela segue falsos ensinamentos, mas Cristo está presente no meio da igreja. E Ele chama a igreja ao arrependimento. Ele reconhece quando as igrejas andam bem, Ele censura os erros da igreja, se apresenta como sendo a solução para os problemas da igreja e faz promessas ao vencedor, promessas referentes à vida eterna e à redenção que Ele veio trazer. Então, são lições preciosas para nós, particularmente relevantes quando o tema é sobre a noiva de Cristo. Ontem nós falamos a respeito de 3 cartas, que são dirigidas a 3 igrejas que tinham o mesmo problema. Eram igrejas que tinham começado bem, mas com o passar do tempo elas se desviaram do caminho do Senhor. E esse desvio não era um desvio doutrinário. Não era um desvio doutrinário, não é que elas seguiram uma falsa heresia, mas era um desvio no coração, no fervor. Elas haviam se desconectado emocionalmente, espiritualmente do Evangelho. Eram igrejas que cumpriam a sua rotina, eram igrejas que continuavam a ter atividades, eram igrejas que continuavam a fazer o trabalho de Deus, algumas delas eram conhecidas pelas suas obras, contudo, elas haviam perdido o primeiro amor, igreja de Éfeso, elas tinham nome de que vivia, mas estavam mortas, igreja de Sardes, e eram igrejas que eram mornas, como era a igreja de Laodiceia. Então, esse é um problema que sempre acompanha a igreja através da história. Com o passar do tempo, os crentes se acostumam, eles ficam indiferentes, há uma mornidão no seu coração, eles perdem o fervor, e isso contamina a igreja toda, e ela se torna ineficaz no mundo, porque Jesus sempre disse aos seus seguidores que ele deveria ter o primeiro lugar e que nós o deveríamos amar com todas as veras do nosso coração, que ele deveria ser o centro da nossa vida e que nós deveríamos amá-lo mais do que amamos, inclusive a nossa própria família, e que se nós o quiséssemos seguir, devíamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, quando esse amor ao Senhor Jesus arrefece no coração do crente e na vida da igreja, ela perde a sua eficácia no mundo. O sal perde o seu sabor e a luz é colocada, o candeeiro é colocado debaixo da cama. Jesus advertiu aquelas igrejas
que se elas não se arrependessem, algum juízo haveria de vir. O candeeiro seria removido, Jesus viria como ladrão contra eles, trazendo juízo e outras formas de castigo e disciplina. No final, Jesus está à porta, ele convida a igreja que abra a porta para que ele possa entrar, estar presente, ceiar com a igreja. E é isso que significa a igreja ideal, a presença de Cristo em comunhão conosco e nós em comunhão com ele. Em resumo, foi isso que nós vimos ontem. Agora nós vamos ver uma outra situação que também está presente entre as 7 igrejas. É a questão da perseguição. A igreja cristã foi perseguida desde o seu nascedouro. Ela sofreu perseguição de 2 fontes. Os ataques vinham de 2 lados. Primeiro, da parte dos judeus. Os judeus, a princípio, receberam bem o evangelho quando, depois do dia de Pentecostes, os apóstolos estavam pregando em Jerusalém. O livro de Atos nos narra como centenas de pessoas, judeus de Jerusalém, inclusive sacerdotes, eles creram que Jesus é o Messias, se arrependeram de tê-lo crucificado e rejeitado e foram batizados em nome de Jesus, formando a igreja de Jerusalém. Mas não demorou muito que as lideranças religiosas, movidas pelos sacerdotes, pelos fariseus e pelos escribas, essas lideranças começassem a perseguir de forma bem direta os próprios cristãos. E essa perseguição está relatada, por exemplo, no primeiro martírio, quando eles apedrejaram Estevão, que era um diácono, pregador do evangelho ali. Depois prenderam os apóstolos. Depois eles conseguiram que o rei Herodes matasse Tiago, um dos primeiros apóstolos, a fio da espada, para agradar os próprios judeus. Promoveram perseguição tal que os cristãos se espalharam de Jerusalém por toda aquela região ali. Era uma igreja extremamente perseguida. O problema dos judeus contra os cristãos é que eles não acreditavam que Jesus era o Messias. E eles perceberam que o cristianismo não era uma seita judaica, não era uma forma de judaísmo, tipo assim, uma nova escola, mas era algo radicalmente diferente. Os cristãos estavam dizendo que as profecias antigas tinham se cumprido na pessoa de Jesus Cristo, que a lei de Moisés tinha sido abolida, que a circuncisão não fazia mais sentido, que o templo de Salomão, o glorioso templo de Salomão, que era o regozijo dos judeus, aquilo não tinha mais o menor sentido, porque era um símbolo e um tipo de Jesus e da sua igreja, que os sacrifícios de animais haviam cessado, que a lei havia cessado em Cristo. Então isso para os judeus era uma coisa, era uma afronta, um Messias ensanguentado, pendurado numa cruz. E eles então perseguiam sistematicamente os cristãos, onde quer que os cristãos iam. O livro de Atos nos mostra como eles perseguiram o apóstolo Paulo. Qualquer cidade que Paulo ia, Paulo primeiro ia na sinagoga, pregava o evangelho, alguns judeus se convertiam, outros começavam a promover perseguição. Paulo apanhou, Paulo foi preso, Paulo foi assediado, Paulo foi apedrejado, chicoteado, foi expulso de cidade, foi perseguido, foi caluniado. O livro de Atos é a história da perseguição da igreja por parte dos judeus. E essa perseguição por parte dos judeus, ela é refletida aqui nessas 7 igrejas. Pelo menos 2 igrejas, das relatadas aqui, elas estavam debaixo de perseguição dos judeus. A igreja de Esmirna, ela que está aí no capítulo 2, de 8 a 11, é uma das igrejas que vamos ver. A igreja de Esmirna, o Senhor Jesus diz no verso 9 que conhece a tribulação dela, a pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, e que são sinagoga de Satanás. Então, lá na cidade de Esmirna, aquela igreja lá estava sendo perseguida pelos judeus de forma muito intensa. Outra igreja que estava sofrendo a perseguição dos judeus era a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, de 7 a 13. No verso 9, Jesus diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Você vê que, mais uma vez,
a presença, nós vemos aqui mais uma vez, a presença da perseguição dos judeus contra os cristãos no primeiro século. Essas duas igrejas, elas refletem essa perseguição. Os judeus aqui são chamados de sinagoga de Satanás, porque eles pretendiam ser a verdadeira igreja, o povo de Deus, mas eles perderam o timing, eles perderam a oportunidade de reconhecer que Jesus era o Messias, e então perderam a sua função como povo de Deus. A segunda origem da perseguição eram os pagãos. Os pagãos, a princípio, olhavam os cristãos com muita suspeita, porque os cristãos tinham algumas ideias que contrariavam a mentalidade pagã. Os cristãos não participavam nas festas religiosas dos pagãos, que envolvia sacrifícios aos deuses e a prostituição e a imoralidade. E eles achavam que os cristãos eles eram ateus. Há acusações feitas por escritores pagãos daquela época, que se referiam aos cristãos como sendo ateus, porque os cristãos não acreditavam nos deuses. Naquela época, as religiões eram politeístas, as religiões gregas, as religiões romanas, as religiões de mistérios, aquelas religiões que eram importadas da Frísia, da Mesopotâmia e da Babilônia, tinham uma plenitude de deuses, tinham panteões inteiros de deuses, e os cristãos diziam que aqueles deuses eram completamente falsos e que só tinha um Senhor, só tinha um Deus verdadeiro. Por isso, os pagãos olhavam para os judeus como se fossem ateus, né? Porque numa terra em que todo mundo acredita num Deus só, então pode até quase que ser considerado ateu. Havia, então, essa hostilidade contra os cristãos. Também corria boato de que eles eram revoltosos e que planejavam contra o imperador e contra o governo da época, porque os cristãos costumavam se reunir em secreto, não é? Em lugares reservados para cultuar a Deus, e aquilo era interpretado, e havia também um laço muito forte entre os cristãos. Os irmãos se amavam, se protegiam, davam a vida um pelos outros. Então os pagãos entendiam que estava se formando uma espécie de estado paralelo, né? Um grupo de cidadãos unidos e que tinham outro rei que não era o imperador. Os cristãos eram acusados de serem maus cidadãos, porque eles não aceitavam que o imperador era Deus. O culto ao imperador estava espalhado em todo lugar, e ele aparece aqui na carta de Pérgamo, quando a menção a Jesus diz assim: eu conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o que foi morto entre vós, onde Satanás habita. O trono de Satanás é uma referência ao templo, ao imperador que havia nessa cidade de Pérgamo. E a adoração ao imperador era obrigatória, e não poucas vezes os cristãos eram obrigados a tomar uma decisão: ou eles queimavam incenso diante da estátua do imperador, ou eles morriam na estaca, morriam nas feras, morriam de qualquer outra forma. E Antipas é um desses que resistiu a essa pressão e foi morto lá nessa cidade por conta da perseguição dos romanos, já assim desconfiados. Havia boatos de que os cristãos eram canibais, porque eles se reuniam. Canibal é quem come carne humana, né? Então eles eram acusados de serem comedores de carne humana, antropófagos, porque eles se reuniam para comer a carne e beber o sangue de alguém, né? Todo domingo os cristãos estavam fechados em algum lugar, comendo a carne e bebendo o sangue de alguém. Era assim que a mentalidade pagã interpretava a ceia, né? Quando eles ouviam falar que os cristãos se reuniam, é claro, é símbolo, não é? Nós comemos o pão e bebemos o cálice, né? Mas eles achavam que tinha sacrifício, inclusive de crianças, lá no meio dos cristãos. Então era um povo mal visto, era um povo hostilizado, era um povo incompreendido, era um povo perseguido, muito diferente da situação que nós vivemos hoje no nosso país, onde há liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de culto. Os cristãos foram perseguidos sistematicamente desde o nascedouro da sua história, sem dó, sem piedade. Houve 9 ondas de perseguição promovidas pelo Império Romano. A primeira foi pelo imperador Nero, na década de 60. Diz a história que Nero queria criar uma cidade em honra ao seu nome, e seria chamada de
Nerolândia, ou Nerônia, ou alguma coisa assim. Só que tinha um problema. A grande cidade de Roma, que era a joia do império, era a capital do império. Então dizem que Nero mandou tocar fogo em Roma, para que de Roma ele construísse uma cidade para o seu nome. Só que descobriram o plano, ou alguém desconfiou do plano. E quem é que Nero culpou? Os cristãos. E os cristãos, então, começaram, foi a grande primeira perseguição promovida pelo império. E foi nessa perseguição que Paulo foi morto e Pedro foi morto. Paulo foi morto em meados da década de 60 na Via Ápia, em Roma, degolado. E Pedro seguiu o seu exemplo em seguida. Essa foi a primeira grande perseguição. Cristãos foram presos, jogados às feras. Depois vieram 8 imperadores depois de Nero, 7 imperadores depois de Nero, promoveram perseguição sistemática dos cristãos. A história dos mártires é muito, muito bonita, não é? A quantidade de pessoas que preferiram morrer a negar o nome de Jesus. Foram torturados, foram presos, perderam seus bens, tiveram os bens arrestados, assediados pela polícia local. Não poucos passaram por morte torturante. Se alguém quer ler histórias disso, tem um livro chamado A História dos Mártires. O nome do autor é Fox, F-O-X. E você pode procurar, esse livro está disponível, se não me engano, pela CPAD, foi publicado, contendo a história dos primeiros mártires. É alguma coisa que mexe muito com o nosso coração. Mas uma coisa que nem sempre essas histórias nos contam é a devastação que a perseguição pode promover. Alguns lugares onde o cristianismo se estabeleceu, no final do século I e no século II, e onde as igrejas cresceram e se multiplicaram, algum tempo depois, especialmente depois que o mundo muçulmano começou a se levantar, no norte da África, por exemplo, e algumas regiões da Turquia, aquela região da Ásia Menor, onde igrejas foram plantadas, a perseguição sistemática eliminou a presença cristã. Então, às vezes a gente pensa que perseguição é alguma coisa assim, que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Isso não é verdade em alguns lugares, mas não é verdade em todos. Por exemplo, a Coreia do Norte hoje, ela praticamente eliminou a presença de cristãos. Ela praticamente eliminou a presença de cristãos. Durante o regime comunista, a Rússia devastou milhares e milhares de cristãos. Hoje, em países muçulmanos, a presença cristã é mínima, onde antes havia florescido. Algumas dessas cidades que hoje são mencionadas aqui, algumas dessas igrejas onde que são mencionadas as 7 igrejas do Apocalipse, nelas havia igrejas florescentes. Em algumas delas não existe mais nada hoje. Por quê? Perseguição. Perseguição. Proíbe reunir, quem tem Bíblia é preso, mata quem se reúne, prende familiar de quem é pregador do Evangelho. Você vê as tremendas perseguições que aconteceram na China, que diminuiu bastante, algum tempo atrás, a presença. Então, às vezes já ouvi gente dizer assim, a gente tem que orar por uma perseguição no Brasil para ver se a igreja melhora. Não faça isso. Não ore por perseguição. Você não tem ideia do que é que você está pedindo. Perseguição é terrível. Homens fortes, crentes, na hora mesmo da verdade, diante de uma metralhadora ou da perspectiva de uma prisão, de ser separado da esposa, dos filhos, perder tudo o que tem, homens fortes se dobram de joelhos chorando feito menino. E negam tudo, mesmo pedem perdão a Deus, lá dentro dizendo, Deus, tu sabes o que é que está acontecendo, eu vou ter que negar que eu te conheço e negar teu filho Jesus Cristo, mas eu não posso perder minha mulher e perder meus filhos. E homens se dobram. Então, não peça por perseguição, agradeça a Deus a felicidade de estarmos num país onde ainda nós temos liberdade. Note que existe uma outra forma de perseguição que não é a brutalidade física, é a chamada perseguição branca ou indireta ou simbólica, que é quando o Estado, que se diz laico, ele começa a tomar atitude de Estado ateu. E ele começa a tomar decisões que prejudicam o andamento da vida dos cristãos. Recentemente, nós vimos, algum tempo atrás, começou uma grande luta das igrejas nos países onde há liberdade de expressão, para que elas tenham resguardado o seu direito de dizer que o homossexualismo é pecado. Várias leis foram passadas e tentaram passar no Brasil, por exemplo, uma lei, a chamada lei da homofobia, que proibia os cristãos
que um dos efeitos era proibir os cristãos de falar contra a homossexualidade. No máximo, eles poderiam falar dentro das suas igrejas, mas não fora, porque seria, então, homofobia, que seja ódio aos homossexuais. Eu posso discordar da conduta de uma pessoa, isso não significa que eu odeio aquela pessoa. Eu posso dizer para ela, olha, você é meu amigo, querido, eu tenho você em toda consideração, mas eu quero apenas dizer que eu discordo do seu comportamento. E o fato de eu discordar do seu comportamento não quer dizer que eu te odeio, ao contrário, eu quero que você siga o caminho que eu entendo que é o caminho correto. Não é? Então, leis vêm sendo tentadas de passar para coibir a liberdade dos cristãos, leis que regulamentam, por exemplo, os estatutos da igreja, que dificultam a igreja renovar os seus regimentos, os seus estatutos nos cartórios, exigências cada vez mais absurdas, aparecendo aí projeto de lei para isentar a igreja, que isentam. Hoje a igreja é isenta de pagar determinados tributos, né? Mas por causa dos abusos de algumas igrejas, que são verdadeiros lugares de lavar dinheiro, então o governo está querendo tirar privilégios das igrejas e assim por diante. A mídia sempre é contrária. Se alguém, se um cara bate na mulher e é evangélico, aí aparece a imagem, a chamada no jornal evangélico bate em mulher. Agora, um católico bate numa mulher, não aparece assim, católico bate numa mulher, né? Só se ele for evangélico. Então, há uma marcação da imprensa e da mídia contra os evangélicos. Há uma perseguição simbólica, silenciosa da sociedade, da mídia, contra os evangélicos no Ocidente, não é? Que entendemos a Europa e os Estados Unidos e alguns países influenciados pela cultura ocidental, como é o caso do Brasil. Então, sempre teve perseguição. E se nós estamos gozando de alguma liberdade, de alguma paz, é só pela misericórdia de Deus, e nós não sabemos quanto tempo ela ainda vai durar. E nós pedimos a Deus que ela dure bastante. Vamos então ver as igrejas, em particular, que estavam perseguidas. Nós já dissemos que há sinais de perseguição em 4 igrejas. Na igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 2, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. A perseguição esmurece, ela desanima o cristão. Mas a igreja de Éfeso era elogiada porque ela não havia se deixado esmorecer. A perseguição também é vista aqui na igreja de Esmirna, já mencionei no verso 9, eles eram perseguidos pelos judeus. A igreja de Pérgamo também é mencionada logo em seguida, no verso 13, onde é dito que Antipas havia morrido em defesa do nome do Evangelho, e também a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, a partir do verso 7, também era uma igreja bastante perseguida. Eu vou focar em 2 apenas, que são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, porque nelas esse assunto da perseguição é destacado de maneira mais clara. Vamos ler então do verso 8 até o verso 11, onde nós temos a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo a uma igreja sofredora, uma igreja que estava localizada na cidade de Esmirna, na região da Ásia Menor, próxima hoje à Turquia. O que é a Turquia hoje? Essa igreja havia florescido, ela entra no século II ainda ativa, ela se torna centro de um bispado, à medida que os bispos começaram a surgir, e ela ganha relevância no período pós-apostólico até
diminuir. Eu creio que hoje a presença evangélica cristã nessa cidade, atualmente na Turquia, é praticamente inexistente. Mas naquela época era uma igreja que estava florescendo. Ela não era uma coisa, ela não era uma igreja aparentemente muito grande, mas era uma igreja de um testemunho poderoso. E ela é elogiada por passar por aquele período de sofrimento e é encorajada pelo Senhor Jesus a permanecer assim, porque Ele promete que a aprovação seria apenas provisória e passageira. Nós já dissemos ontem, já começando a interpretação no verso 8, que a carta, ao ser dirigida ao anjo da igreja, é dirigida ao pastor e à igreja, aos pastores e à igreja, os membros da igreja. E o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja no verso 8 dizendo: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós já dissemos que nessas apresentações, em cada uma das 7 cartas, o Senhor Jesus se mostra e se revela de uma forma adequada à situação da igreja. A essa igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo ameaçada de morte e de sofrer tudo aquilo que eu já mencionei antes, Jesus se apresenta dizendo que Ele é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele é o primeiro e o último, aponta para a sua eternidade. Essa expressão, eu sou o primeiro e eu sou o último, Jesus está tirando do livro do profeta Isaías. É uma autoapresentação que Yahweh, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, faz de si mesmo no livro do profeta Isaías e em outras partes do Antigo Testamento. Deus diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou desde o início e serei para toda a eternidade. Deus, então, dessa forma, no Antigo Testamento, Ele se apresentava como sendo o Deus eterno. Antes dele não houve Deus nenhum e depois dele nenhum Deus haverá. Só há um único Deus e Ele existe por toda a eternidade. Ele é o primeiro e último. E aqui Jesus se apresenta usando essa terminologia que no Antigo Testamento era aplicada a Deus. Ou seja, com isso Ele está dizendo que Ele é o Deus que sempre existiu. Ele está aqui declarando a sua própria divindade, porque somente Deus pode dizer: eu sou o primeiro e eu sou o último. É assim que Jesus Cristo se apresenta para aquela igreja. Por que isso é importante? Porque Ele queria encorajar a igreja. As coisas aqui poderiam passar, o mundo haveria de passar. O sofrimento que eles estavam experimentando mostrava que a vida é efêmera, que a vida é provisória, ela é passageira, ela vai embora como o orvalho da manhã, ela vai embora como a flor que murcha, mas Ele é eterno, Ele é o primeiro e Ele é o último. Portanto, a nossa esperança não está aqui nas coisas dessa vida, porque hoje nós temos e amanhã a perseguição leva, mas a nossa esperança está naquele que é o primeiro e que é o último. É por isso que Ele se apresenta dessa forma. A segunda parte da sua apresentação é que Ele diz que Ele esteve morto e tornou a viver. Jesus está lembrando a igreja de Esmirna que Ele havia experimentado a morte. Antes da igreja, os crentes de Esmirna serem perseguidos e mortos, o próprio Senhor Jesus foi. Ele foi rejeitado em Jerusalém, foi traído por um dos seus discípulos, foi preso, foi condenado injustamente, foi chicoteado, esbofeteado, escarnecido, injuriado, pendurado numa cruz, sangrou até a morte, foi morto, foi sepultado, experimentou a realidade da morte antes da igreja de Sardes. Então, ele sabia o que é que a igreja estava passando, aquela ameaça de morte. Alguns talvez já tinham morrido lá, na igreja de Esmirna, talvez alguns já tinham morrido lá, mas ele já tinha experimentado a morte antes deles. Por isso ele se apresenta dizendo: eu fui aquele que estive morto, mas ele não ficou morto, ele reviveu, tornou a viver. O que Jesus quer dizer com isso para aquela igreja? Não temam a morte. Eu passei pela morte, mas eu venci a morte porque eu sou o primeiro e o último. Eu não poderia ter ficado morto. Eu morri pelos pecados de vocês e ressuscitei para a sua justificação. Portanto,
que a esperança de vocês na perseguição esteja em mim, porque da mesma forma que eu morri e tornei a viver, vocês morrerão, mas vocês viverão outra vez. Jesus aqui está falando da esperança bendita, da ressurreição dos mortos, quando então os cristãos, levantados pelo poder de Deus da sepultura, em corpos gloriosos, viverão para sempre com Ele. Ele já ressuscitou, Ele é o primeiro, Ele já está vivo, sentado à direita de Deus. A próxima leva é a nossa, nós também seremos ressurretos e estaremos com Ele. E aí viveremos com o Senhor para sempre. É dessa forma que o Senhor Jesus se apresenta à igreja perseguida e à igreja sofredora, que a nossa esperança não está aqui nesse mundo, a nossa felicidade não está aqui nas coisas materiais e terrenas. Todas estas coisas passam, só tem um que é o primeiro e o último, que morreu e reviveu, e a nossa confiança deve estar nele. No verso 9, o Senhor Jesus manifesta conhecimento da situação que aqueles irmãos estavam passando. Ele tinha o poder de evitar aquele sofrimento? Claro que tinha. Jesus tinha o poder de esmagar os inimigos da igreja? Claro que tinha. Mas no plano de Deus, a perseguição é permitida. No plano de Deus, segundo a sua eterna sabedoria, a provação, as perseguições, elas são permitidas para purificar o povo de Deus, para quebrantar o povo de Deus, para mostrar aos fiéis como essa vida é passageira, para desapegar o nosso coração das coisas do mundo e provocar em nós o anseio pelas coisas celestiais. Ele conhece a nossa tribulação, verso 9, é o que ele diz à igreja. Ele conhece a tribulação da igreja, que é o sofrimento que eles estavam passando, conhece a pobreza da igreja. Como eu disse, a igreja provavelmente não era uma igreja muito grande, era uma igreja pequena, pobre aqui no sentido ela era indefesa. Os ricos poderiam ir para os tribunais, pagar advogados, pagar grandes juristas, subornar os governantes e escapar da perseguição. Mas a igreja, na sua maioria, no início, era de pessoas das camadas mais baixas da sociedade. Os cristãos eram praticamente indefesos diante de uma perseguição. Eles não tinham como se defender, não podiam apelar para tribunais, a não ser que fossem cidadãos romanos, como é o caso do apóstolo Paulo, mas o caso de Paulo era um caso raro. Os demais cristãos praticamente eram como ovelhas sendo levadas ao matadouro. Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, eu sei que você é indefeso, eu sei que você está nessa situação de vulnerabilidade, mas tu és rico, porque a verdadeira riqueza não é aquela que está aqui nesse mundo. Pode ser que aqui você seja perseguido, não tenha recursos, é vulnerável, é excluído, mas a verdadeira riqueza está no mundo por vir. Está comigo, que sou o primeiro e o último que morreu e reviveu. Jesus diz em terceiro lugar, Jesus conhece três coisas. Jesus sabe a tribulação que eles estão passando, a perseguição, sabe a pobreza deles, que eles são vulneráveis e indefesos, e conhece a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui você tem Jesus dizendo que conhece a causa da perseguição deles. E a causa da perseguição eram os judeus lá na cidade de Esmirna. Vocês têm que lembrar que havia sinagogas judaicas em praticamente todas as cidades do Império Romano. Os judeus haviam se espalhado por causa do comércio, a princípio por causa do proselitismo. Eles saíam para as cidades, estabeleciam os seus comércios, eles eram comerciantes muito bons, formavam cedo uma sinagoga e ali eles se reuniam. E de lá eles influenciavam as cidades. Eles influenciaram Roma de tal forma que o imperador Cláudio passou um decreto mandando que todos os judeus saíssem de Roma. Porque os judeus se metiam na política, se metiam na economia, eram muito ativos, eram muito unidos e resistiam à adoração também ao imperador, e eles tinham esse domínio e essa influência. Havia uma sinagoga em Esmirna que estava provocando a perseguição sistemática dos cristãos, denunciando os cristãos diante das autoridades, boicotando, apedrejando talvez, e fazendo, enfim, tudo aquilo que o livro de Atos nos diz que eles costumavam fazer. Jesus diz que conhece a blasfêmia deles. Primeiro, Jesus não reconhece que eles são judeus. Veja o que diz o verso 9.
Eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Por que essa palavra? Eles diziam que eram judeus porque eram descendentes de Abraão. Mas já no livro de Romanos, o apóstolo Paulo explica que o verdadeiro judeu é aquele que anda na fé que Abraão teve. Abraão, antes de surgir o judaísmo, antes de a lei ser dada, ele creu na palavra de Deus e foi justificado pela fé. Leia Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, e você vai ver, especialmente Romanos 2, quando Paulo diz que o judeu verdadeiro é aquele que crê no Senhor Jesus, e a circuncisão verdadeira é a conversão. Então, eles eram filhos biológicos de Abraão, mas o judaísmo verdadeiro, ele continua no cristianismo. A igreja é a continuação do Israel do Antigo Testamento. Os crentes em Jesus é que são herdeiros de Abraão. Nós é que somos o Israel de Deus. Então, os judeus, eles não tinham direito de se apresentando como o povo de Deus, esmagar os cristãos dizendo que eles eram uma seita, porque os cristãos haviam crido no Cristo, que os judeus tanto pregavam, e os judeus rejeitaram o Cristo, que eles tanto esperavam. Então, Jesus diz aqui, eles dizem que são judeus, mas eles não são, porque eles estão perseguindo aqueles que creem no Messias, e essa era a blasfêmia, a renegação de Jesus Cristo, ou dizer que Jesus era maldito, porque morreu numa cruz, e estava escrito que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim, Jesus morreu maldito, mas ele se tornou maldição em nosso lugar. Fez isso para que pudesse tomar sobre si a nossa maldição. Então Cristo diz à igreja, eu sei por que vocês estão perseguidos, a causa está errada, é por causa da blasfêmia e incredulidade dos judeus, que eles são, na verdade, olha que expressão forte, sinagoga de Satanás. Depois que os judeus rejeitaram o Messias e passaram a perseguir os cristãos, eles perderam aquele privilégio que tinham de ser chamados de o povo de Deus, o povo da aliança. A aliança foi quebrada com a nação de Israel, etnicamente falando, e ela foi preservada naqueles que, dentre os judeus e depois dentre os gentios, creram em Jesus como Senhor e Salvador. Então, Cristo chama aquela sinagoga de Esmirna, na verdade, não como sinagoga de homens que temem o Deus verdadeiro, mas uma sinagoga de Satanás, ou seja, a serviço de Satanás. E aqui, Cristo abre uma janela do mundo espiritual para mostrar quem é que está por detrás das perseguições. Quem é que estava, na verdade, por detrás das perseguições? Satanás. Satanás. Paulo diz isso em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades, contra os poderes espirituais desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais das trevas. Então, por detrás de todas aquelas perseguições promovidas pelos judeus e pelos gentios pagãos, pelos romanos, estava o diabo, que começou a perseguir o filho da mulher, desde que foi feita aquela promessa lá no jardim do Éden, a mulher, de que da descendência, aliás foi dito a serpente, que da descendência da mulher viria aquele que lhe esmagaria a cabeça. Desde aquela época Satanás vem perseguindo, usando o Estado, usando as pessoas, usando outras religiões para esmagar, destruir qualquer esperança de redenção que ele possa vislumbrar. Por detrás daquelas perseguições estava o dedo de Satanás, e ele estava usando os judeus para perseguir os cristãos. Agora no verso 19, o Senhor Jesus traz um grande conforto para aquela igreja. O conforto tem alguns pontos aqui. O primeiro, não temas as coisas que tens de sofrer. Notaram a expressão? Não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, o sofrimento era quase, você vai ter que sofrer. Isso aí eu não vou mudar. Talvez os cristãos de Esmirna tivessem orado assim, Senhor, para essa perseguição, Senhor, tira esses judeus do pé da gente, não é? Para com que eles blasfemem e nos persigam. Jesus diz, não,
né? É muito parecido com a oração do apóstolo Paulo, quando sentiu a fisgada do espinho na carne. 3 vezes ele orou ao Senhor, dizendo: tira esse espinho, tira esse espinho, né? Tira esse espinho. Eu decreto que o espinho saiu, né? Eu determino que o espinho saia, eu não aceito esse espinho na minha vida, né? Esse espinho não existe, né? Paulo fez tudo, né? E Jesus simplesmente disse: não, não vou tirar o espinho. Você não determina nada, você não declara nem decreta nada, é a minha vontade soberana. É claro que Paulo não fez isso porque Paulo não vê certos programas de televisão naquela época, não é? Então, que tem uma teologia que de bíblica absolutamente não tem nada. Mas o Senhor Jesus disse: eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar coisa melhor. Eu vou te dar graça para que você possa suportar. E minha graça te basta, foi a resposta de Deus. Aqui é uma situação, eu vislumbro uma situação semelhante. Quem sabe a igreja de Esmirna, claro, está correto. Na hora que o sofrimento vem, a tribulação vem, está certo a gente pedir a Deus que Deus nos livre. Senhor, né, tira isso de mim, não permita que isso aconteça. Mas às vezes a resposta de Deus é: você tem que sofrer. Você vai ter que passar por isso. Mas não tenha medo. E ele diz porque é que o medo, está aí no verso 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O Senhor Jesus consola aquela igreja avisando: olha, vai chegar uma perseguição, vai ser uma tribulação grande, e o diabo está por detrás dela, né? Lá pela sinagoga de Satanás. Então isso aí vai ter que passar. Mas, primeiro, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu e ressuscitou. Segundo, essa tribulação será de 10 dias. Significa, nós não vamos tomar literalmente, né? Já vimos que os números no livro de Apocalipse, raramente eles são literais, eles são simbólicos. 10 dias, diante dos grandes números que tem em Apocalipse, representa apenas um período pequeno. É como se Jesus dissesse: vocês vão sofrer, mas essa perseguição, ela vai ser temporária. Ela não vai ser muito extensa, não vai ser mais do que vocês podem aguentar. E aqui a gente lembra as palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, quando ele diz à igreja de Corinto: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além do que podeis aguentar, juntamente com a provação proverá livramento, para que possais suportar. Aqui o Senhor Jesus está dizendo a mesma coisa: você vai ter que sofrer. O diabo vai lançar vários de vocês na prisão, através da sinagoga de Satanás. Mas não tenha medo. Primeiro eu estou com vocês, sou o primeiro e o último. Morri e ressuscitei dos mortos. E essa tribulação, ela vai ser de 10 dias. Ela será por um período curto, de maneira que vocês podem suportar. E aqui vem a recomendação no final do verso 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é que a fidelidade seja o caminho da nossa salvação. Ser fiel até a morte seria não negar o nome de Jesus. Seria permanecer firme na fé, apesar de todas aquelas perseguições. E a prova de que uma pessoa de fato era salva é que ela não haveria de abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo. No meio das perseguições, as pessoas vacilam na fé, como eu já disse. As pessoas temem, elas desanimam, mas o crente verdadeiro, mesmo debaixo de grande perseguição, sofrimento e falha, ele não abandona a fé no Senhor Jesus Cristo, porque ele nasceu de novo, ele foi regenerado, ele tem uma nova natureza que lhe foi dada por Deus, e o Espírito Santo habita nele. Ele passa por momentos de medo, de provação, ele pode até chegar a tremer diante da possibilidade da morte, mas ele nunca vai deixar de crer na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses que assim perseverarem, eles ganhariam a coroa da vida. Eles podem perder a coroa terrena, as recompensas terrenas, as honrarias terrenas, serem vilipendiados, injuriados, caluniados, chamados de devoradores de criança, de ateus, de maus cidadãos e tudo aquilo lá, mas do Senhor Jesus ele vai ganhar a coroa
da vida. Essa é a verdadeira exaltação que nós queremos. Ele termina no verso 11 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não é somente a igreja de Esmirna, mas o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz à igreja de Juiz de Fora. É mais ou menos isso. Ouça, quem tem ouvidos aqui em Juiz de Fora, ouça o que é que o Espírito Santo está dizendo. A tribulação vem, a provação faz parte da vida cristã, o sofrimento vem e, quem sabe, perseguição. Mas Ele é o primeiro e o último que morreu e reviveu. Ele é a nossa esperança, Ele nos alivia no meio da dor e Ele quer que no meio do sofrimento nós sejamos perseverantes e fiéis. Seja fiel até a morte e você ganhará a coroa da vida. Ao vencedor, veja no verso 11, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É o inferno. A primeira morte é a morte física, que poderia ser promovida pela sinagoga de Satanás. Mas a segunda morte é pior do que a primeira, porque é a morte eterna, é o sofrimento eterno, separado de Deus em sofrimento sem fim, intermitente, sem pausa, sem qualquer possibilidade de alívio. Essa é a segunda morte. Mas os que forem fiéis ao Senhor Jesus até a morte, não sofrerão a morte eterna. Esse é um encorajamento e um incentivo que nos é dado no meio do nosso sofrimento e da nossa perseguição. A segunda igreja que é mencionada e que está debaixo de extrema perseguição é a igreja de Filadélfia. E aqui eu quero que você vá para o capítulo 3, a partir do verso 7. Capítulo 3, a partir do verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é outra igreja perseguida pelos judeus. O Senhor Jesus se apresenta no verso 7 como aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O que ele quer dizer aqui é que ele tem a chave da história, das circunstâncias e das providências. Ele abre portas e fecha portas. Ele abre caminhos, ele fecha caminhos. Ele guia a história, conduz o seu povo e o destino da humanidade de acordo com o plano que Deus estabeleceu desde a eternidade. Ou seja, Jesus se apresenta aqui como aquele que tem o controle da história. Para a igreja de Esmirna, ele se apresenta como aquele que é eterno e que dá a vida eterna, que morreu e ressuscitou. Aquilo é um conforto para quem está sofrendo. Mas aqui ele se apresenta como aquele que está no comando da situação. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. E ele faz isso da maneira certa, porque ele é santo e verdadeiro. Ele não abre a porta errada e não fecha a porta errada. Ele abre no tempo certo, da maneira certa, a porta certa, para a pessoa certa. Porque se você tem a chave, mas não é santo e verdadeiro, você vai fazer um monte de bobagem. Você vai abrir porta na hora errada e vai fechar a porta na hora errada. Mas porque ele é santo e verdadeiro, ele abre e fecha certinho. O plano dele é perfeito, não há erro. O alvo de Jesus, ao se apresentar assim, é dizer àqueles irmãos: eu estou no controle.
Eu tenho autoridade sobre as situações e sobre os eventos. A história não é caótica, a história não acontece ao acaso, mas há um plano eterno o qual me foi dado para gerenciar e administrar. Que conforto para o momento de tribulação, saber que o nosso Cristo, ele tem a chave de Davi, santo e verdadeiro, abre e fecha na hora certa. No verso 8, ele fala do conhecimento que tem da igreja. Ele diz que conhece as obras da igreja e coloca agora um conforto. Já começa confortando a igreja, há uma mistura aqui de conforto e denúncia da perseguição dos judeus. Ele conforta a igreja dizendo: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque ele tem a chave de Davi. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus diz à igreja que, da mesma forma como ele prometeu à igreja de Esmirna, que o sofrimento seria de 10 dias, ou seja, por um curto período, aqui ele consola a igreja dizendo que colocou uma porta aberta diante da igreja. Essa porta nós não sabemos direito o que é. Pode ter sido o escape do meio da provação que eles estavam passando, talvez um alívio, talvez uma pausa, talvez um momento de paz, que Jesus permitiria que acontecesse para que a igreja não esmorecesse, para que eles não desistissem. Ou poderia ser uma oportunidade de evangelização, de serviço naquela cidade. Porque vocês lembram que às vezes quando Paulo era preso, ele era levado diante das autoridades para ser julgado. E lá nas autoridades ele pregava o evangelho para pessoas que de outra forma não ouviriam. De repente essa porta aberta aqui era uma oportunidade para pregar o evangelho que não teria acontecido se a perseguição não tivesse vindo. De qualquer forma, Jesus estava abrindo uma porta certa, na hora certa, para aquela igreja perseguida. E aquilo deveria servir de conforto para eles. E ele diz que ninguém pode fechar. A vontade de Deus prevalece. É Deus quem comanda a história. Ele abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Às vezes nós ficamos naquela ilusão que nós construímos a história juntamente com Deus através das nossas decisões, das nossas escolhas, e que a gente pode mudar o futuro, ou que a gente pode mudar a história, ou que a história ainda não está definida, que vai depender das opções que nós vamos fazendo. Como é que fica isso aqui então? Se Jesus abre uma porta que ninguém fecha e fecha uma que ninguém abre, o que é que resta para você? A não ser se curvar diante dele e dizer: Senhor, eu me submeto à tua soberania e eu quero seguir a tua vontade e o teu querer na minha vida. Eu sei que não sou eu que mando no mundo ou que mando na história, que faço a minha própria história. As minhas escolhas são importantes, mas elas fazem parte do teu plano. Eu quero me submeter a ti. Isso serviria de conforto para aquela igreja naquele momento. Era uma igreja pequena, como aquela de Esmirna, veja aí no verso 8. Eu sei que tu tens pouca força política, econômica, mesma situação daquela outra igreja, era uma igreja vulnerável e sem condição de se defender nos tribunais da perseguição. Contudo, apesar disso, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como eu disse, quando a perseguição vem, a tentação é muito grande para você deixar de guardar a palavra e negar o nome para preservar a própria vida. Mas aquela igrejinha lá em Filadélfia, ela estava firme. Era uma igreja pequena, era uma igreja que não tinha recursos, mas ela estava suportando a perseguição bravamente, e agora Jesus consola com essas palavras. E há uma promessa no verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui o Senhor Jesus está repetindo o que Paulo já tinha dito na carta aos Filipenses, que um dia todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e reconhecerão que Ele é o Messias, que é Deus. E nesse dia os cristãos estarão ao lado de Cristo. E do outro lado, ajoelhados diante de Cristo, estarão não somente os ímpios, os pagãos, os incrédulos, mas também os judeus.
os judeus incrédulos. Jesus disse, aqui mesmo no livro de Apocalipse está dito que quando ele vier, todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Então, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo se mostrar ao mundo, esses judeus que perseguiram que promoveram essa perseguição implacável contra os cristãos, eles virão e se ajoelharão diante de Cristo e reconhecerão que Jesus Cristo é. É um reconhecimento não mais para a salvação, mas é um reconhecimento forçado pela glória de Deus. É o reconhecimento dos que serão condenados eternamente, porque quando o Senhor Jesus vier, não haverá mais oportunidade de salvação. Mas mesmo assim, os ímpios terão que se curvar diante de Cristo e dizer, é verdade, agora está muito claro, eles virão e se prostrarão e conhecerão que eu amei vocês. Aí naquele dia os ímpios, todos os incrédulos, judeus e gentios, eles perceberão que aqueles a quem eles perseguiram, na verdade, eram os amados de Deus. Mas isso está muito longe de acontecer. Hoje o mundo olha para nós e nos considera o povo mais estranho do mundo. Nós não somos objetos do amor de Deus, segundo eles. Eles, na verdade, nos veem como pessoas contrárias a Deus, acusam a religião de ser o veneno, de ser um mal para o povo. Mas naquele grande dia, eles verão que a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, é o povo amado, e se curvarão. Mas até aquele dia, nós temos que sofrer. Vamos passar perseguição, embora temos o consolo da vida eterna. Do verso 10 até o final, são mais encorajamentos que o Senhor Jesus dá àquela igreja. Aqui no verso 10 há uma promessa de preservação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa provação que Jesus diz que virá sobre o mundo inteiro, ela já começou. Ela começou desde o dia que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. Nós estamos passando hoje um período de grande provação, que só vai terminar quando o Senhor Jesus Cristo vier. Mas os fiéis serão preservados dessa hora. E a preservação aqui não significa não ser perseguido, não passar a tribulação, mas é ser preservados fiéis na palavra, seguros na palavra de Deus, seguros na fé. Deus haverá de mantê-los no meio dessa provação que nós estamos vivendo, que começou desde o dia de Pentecostes e que terminará somente quando o Senhor Jesus Cristo vier. E essa provação, Deus diz, ela vem sobre o mundo todo, não é somente sobre a igreja. A gente vê o sofrimento da humanidade hoje. A gente vê as guerras, as pestes, a fome, as doenças, atrocidades. A internet trouxe acesso através dos vídeos, atrocidades que a gente nunca imaginaria, assaltante matando pai e mãe na frente das crianças, arrastando criança, gente sendo decapitada no Oriente Médio, toda essa provação, esse sofrimento que vem sobre a humanidade, que não é sobre a igreja somente, mas sobre toda a humanidade, porque ele diz que é uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro, mas aqui nós somos preservados por Deus, não desse sofrimento, mas que nós não negamos a Deus, nós não perdemos a fé, nós atravessamos esse vale de lágrimas, esse mundo que parece caótico e sem sentido, com uma firme convicção na palavra de Deus e nas suas promessas. Ele alivia, mais outro alívio, no verso 11, venho sem demora. Ele está vindo sem demora, pode parecer longo, mas ele vem sem demora. Conserva o que tens, que é a tua fé, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é uma advertência, que é feita para os cristãos. Perseverem, não apostatem, não voltem atrás, não neguem o nome de Jesus Cristo. A gente pergunta, mas ele não acabou de dizer que vai segurar aqueles que são seus? É verdade, mas com frequência essas advertências, elas são ditas para a igreja como um todo, como membresia. Eu estou vendo aqui dezenas de vocês, mas eu não sei quem de vocês é crente fiel e verdadeiro. Então essa advertência vale. Se eu, por exemplo, chegar para o pastor Clóvis e disser assim, preste atenção, pastor Clóvis, se o senhor abandonar a fé, o senhor vai para o inferno. Eu estou dizendo uma coisa certa ou errada?
certa. Se Clóvis abandonar a fé, ele vai para o inferno. Não vai? Vai. Então, a Bíblia é cheia de advertência assim. Se você abandonar a fé, você vai perder a coroa. Se você abandonar a fé, você vai para o lago de fogo e enxofre. Essas advertências, elas são feitas para a igreja em geral. Deus, que conhece os corações e sabe os que são seus, vai pegar essa palavra e vai dizer: está vendo? Persevere. E o crente verdadeiro, ao ouvir essa advertência, diz: Deus me livre, eu nunca vou largar o teu nome. Mas o falso crente, ele ouve essas palavras, entra no ouvido, sai no outro. Primeira provação, tribulação que tiver, ele abandona a fé, vira as costas para o evangelho, vai para o mundo, né? Larga tudo. Então, essa advertência é uma advertência geral. Guarde o que você tem, que é a sua fé, para você não perder a sua coroa. E os que são de Deus vão ouvir esta palavra e vão guardá-la no coração. Aqui a promessa final no verso 12, quem vencer vai ganhar o seguinte: será coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Também vai gravar sobre ele o Senhor Jesus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Aqui tem muitas figuras juntas, e todas elas indicam uma só coisa: a segurança da vida eterna. A ideia de coluna no templo de Deus, a ideia de segurança, de pertinência, de fazer parte do templo de Deus, que é a sua igreja. O fato de que Deus vai gravar o nome dele, lá no Antigo Testamento, era proibido que os judeus fizessem tatuagem ou gravassem, fizessem marca no corpo. E às vezes aquilo é interpretado como sendo uma proibição de fazer qualquer tipo de tatuagem. Na verdade, o que é proibido ali é que os judeus gravassem no corpo os nomes dos deuses pagãos, porque naquela época, nas religiões pagãs ao redor de Israel, todo adorador de Baal era marcado. Vocês se recordam que quando Elias confrontou os profetas de Baal no alto do monte, o que é que eles faziam para chamar a atenção de Baal? Se cortavam, né? Se mutilavam, colocavam as marcas de Baal no corpo, chamando o nome de Baal. Então, se faziam marcas no corpo para identificar que aquela pessoa era um adorador de algum Deus. Era proibido o israelita fazer marcas no corpo que o identificassem com alguma sociedade, alguma identidade, alguma entidade pagã. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam hoje: eu posso fazer uma tatuagem? Eu digo: depende. O que é que você vai escrever e por quê? Não é que é proibido, não há uma proibição na Bíblia, mas por que você vai fazer e que tatuagem? Não, eu queria fazer uma caveira, né? Ou queria fazer um bode com chifre, né? Eu digo: não cabe, porque isso identifica aí, faz uma relação com religiões pagãs e entidades, então não vale. Não, mas eu recebi ontem uma pergunta: e se eu quiser fazer um desenho de uma cruz? Eu acho que não tem nenhuma dificuldade, mas a pergunta maior é: por que você quer fazer? Por que é que você quer fazer? Então, a rigor, não tem nada contra isso. A ponto de que Deus está dizendo aqui que ele vai tatuar, não é? Isso aqui é ou não é? Veja aqui o verso 12. Gravarei sobre ele o nome de... São 3 tatuagens, olha. O nome de Deus, o meu nome, Jesus está dizendo, né? Eu vou gravar o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus e o meu novo nome. 3 tatuagens, então deixa espaço aí, tá? Quando você está todo tatuado, então deixa um espacinho para Jesus colocar o nome dele, o nome de Deus e o nome de Jerusalém, tá bom? Por quê? Porque isso identifica, né? No caso aqui, o que Jesus está dizendo é que essa gravação do nome significa: você é meu e jamais te deixarei, você é minha propriedade. Por isso que ao gravar seu corpo com alguma coisa, veja bem o que é que você está gravando, porque é esse o sentido. Aquilo ali é uma marca que vai ficar com você. Não é que é proibido, mas você tem que ter muita cautela e ter muito cuidado na hora de você escolher alguma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, queridos, fechando então, igrejas perseguidas, que representam a igreja, a noiva de Cristo aqui nesse mundo. O que é que se requer de nós? Eu creio que ficou muito claro: perseverança, fidelidade,
guardar o que nós temos. Deus vai tirar a perseguição? Ele não vai. Nós temos que passar por isso, mas Ele promete, ela será provisória. Eu abro portas, eu estou no meio de vocês, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu vivi, eu morri, mas revivi. E isso é o nosso conforto e a nossa esperança. Amém? Ó Deus, oramos pelas igrejas perseguidas no mundo, igrejas em países muçulmanos, em países comunistas. Oramos pelas igrejas, ó Senhor Deus, no Ocidente, nos Estados Unidos, na Europa, partes da América do Sul influenciadas pelo Ocidente, onde a perseguição simbólica cresce cada vez mais. Pedimos a Deus que nos dê graça para ficarmos firmes, para que possamos ganhar a coroa da vida, sentar-se contigo no trono do teu Pai, receber o teu nome marcado sobre nós, gozar da vida eterna para todo sempre. Abençoe e consola o teu povo em nome de Jesus. Amém.